Mas deixa eu voltar, porque o Kiko tá querendo fugir da pergunta, cara. Eu tô ficando irritado. Né? Porra, ele não falou do momento de investir, nem do momento de desinvestir. Eu quero entender o processo. Né? Por exemplo, busquei aquele filtro, né? Que tu mencionou ali. Ok, identifiquei número de empresas que se enquadram ali. Quando é que tu olha para o preço? Tu olha para o preço? O que te faz apertar o gatilho e como é que tu faz isso? Tu faz aos poucos? Tu vai de uma vez só? Como é que é esse processo de começar a investir numa empresa? Quando eu fecho aquele filtro, tá? A gente falou de países, setores, empresas, chegamos nas empresas, olhamos 5 pontos, que é os resultados, geração de caixa, solidez, dividendos, é o que eu olho, daí a gente chega, ok, passou nesse filtro, vamos olhar para a relação de preço. Esse negócio está caro ou esse negócio está barato? O negócio pode ser muito bom, mas ele pode estar caro. E aí o ponto é, faz sentido eu comprar um negócio muito bom, mas que seja caro? Faz sentido eu comprar um negócio ruim que esteja barato? Essa talvez é a pergunta mais difícil, Bizi. Faz sentido comprar um... Eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso daí, porque eu sei que isso é tema para muita discussão. É muito, isso aqui dá um livro inteiro. Mas basicamente, vamos pegar na primeira. Um negócio bom que esteja caro, tá? Basicamente. Eu tenho um limite máximo de precificação que eu pago, que eu aceito pagar num negócio. Mas basicamente, eu prefiro, e o Loren sempre fala disso, de apostar nos cavalos fortes. Eu gosto muito mais de apostar nos cavalos fortes do que nos cavalos fracos. E, por exemplo, eu prefiro pagar mais caro em empresas que operam a múltiplos mais caros, com potencial de crescimento, tá? Por que isso? Porque isso, estatisticamente, já se provou ser uma estratégia mais positiva no longo prazo. Empresas com valuations mais caros têm mais acesso a capital mais barato. E isso demonstra ser mais lucrativo na valorização das ações. Ok? Ou seja, eu prefiro pagar um pouco mais caro em alguns múltiplos dos setores, das empresas que eu opero, para fazer parte delas. Tá, mas qual que é a relação que tu costuma fazer para decidir quando que tu aperta o gatilho e esse gatilho é apertado múltiplas vezes ou aos poucos? Eu vou ficar te apertando aqui. Vamos mudar. Não, esse é o ponto. Talvez, por exemplo, vamos pegar o setor bancário, tá, Bizi? A gente tem os bancões e a gente tem as fintechs. Vamos materializar aqui, certo? Gosto de materializar. Isso. De um lado, a gente tem os bancões, que é um negócio que lucra. Eu ia falar um nome aqui, lucra demais e não cresce. Do outro lado, a gente tem as fintechs que não lucra nada e cresce demais. Certo? Certo. Ou seja, cada uma deles tem sua realidade. Quais são as duas companhias que estão no meio do caminho? A gente pode falar nome aqui ou não? Pode, claro. Pode? Tem duas companhias... Oi? Pode, claro. Podemos botar o gráfico até para comparar as duas. Tem duas companhias que estão no meio do caminho. A primeira delas se chama XPBR31 e a segunda se chama BPAC11. Ou seja, elas têm crescimento de fintech e lucro de bancão. Concordo. Por que eu vou investir? A BPAC11 e a XP, que não tem ações listadas aqui diretamente, ela abriu lá na Nasdaq e a gente pode operar aqui por XPBR 31. Ou seja, quando eu vou pegar essa análise do setor bancário, eu fico com essas duas companhias. Por quê? Óbvio, Banco Inter pode andar mais que BTG e XP? Pode. Só que eu estou comprando mais risco, porque o negócio não dá tanto lucro quanto XP e BTG. Então, essas duas, por exemplo, essas duas particularidades faz com que o Kiko invista em XP e em BTG, nos novos aportes. E foram os últimos aportes que eu fiz foram nessas duas companhias, tá? Ou seja, eu busco esses pontos. Claro que essas duas empresas podem não performar bem, com certeza. Mas eu trabalho com as probabilidades ao meu lado. Há uma tendência que elas performem melhor do que os bancões e as fintechs. Só que, e aí respondendo, Bizi, essas duas companhias, em termos de múltiplos, elas estão mais caras do que Itaú, Santander e Banco do Brasil. Ou seja, eu paguei mais caro pelo negócio. Mas também tem muito mais potencial de crescer, né? Uma realidade que
que pouca gente entende, para quem é de fora do mercado, né? É que, por exemplo, a XP foi quem desbravou esse mundo novo de investimentos aqui no Brasil, né? Porque a gente era só bancão de varejo, né? E a gente tinha ali umas corretorezinhas que basicamente era só renda variável, mas tu usava a corretora só para investir em bolsa, né? E eram todas pequenas, né? E a XP, o que ela fez? E foi muito inteligente, lá por 2008, por aí, por essa fase, ela olhou para fora. Como é que é a realidade dos países desenvolvidos no ecossistema de investimentos financeiro, etc. O que eles perceberam? Pô, que houve um movimento que aconteceu nas décadas anteriores dos bancos de varejo perderem relevância lá fora e boutiques de investimento ou corretoras passarem a concentrar cada vez mais instrumentos financeiros, né? Então, eles olharam lá fora e viram o movimento que aconteceu tanto na Europa, nos Estados Unidos, a XP, no caso, especificamente, se inspiraram na Charles Schwab. E eles copiaram o que a Charles Schwab fez nos Estados Unidos, trouxeram no Brasil, pensando, é inevitável que isso vai acontecer no Brasil uma hora ou outra, porque aconteceu lá fora. E hoje a XP é um monstro, e o BTG entrou nesse páreo um pouquinho atrasado, mas ele também já é um banco puta sólido, com uma puta história. E agora esses dois, principalmente, estão concorrendo no mercado. E eu concordo, se for pensar em longo prazo, eu não investiria em bancão, eu investiria numa dessas duas empresas, mesmo que os múltiplos sejam mais caros. Acho que a PL do Banco do Brasil estava 5 vezes 5, alguma coisa. 5, alguma coisa assim. 5 há pouco tempo atrás. 16. Mas provavelmente, assim, enquanto que... Esse é o número que eu lembro lá de trás, tá? Mas enquanto... Lá nos Estados Unidos, tu tem uma relação de 90% dos recursos estão em corretoras e, 10% dos recursos estão em bancos de varejo, digamos assim. Aqui no Brasil é o inverso, né? 90% estão nos bancos de varejo e 10% estavam nas corretoras. Então, assim, tem muito espaço para as corretoras que vão se transformando em shopping centers financeiros, né? Crescerem. Então, justifica pagar esse preço-lucro para pegar um indicador múltiplo, assim, bem básico, vale a pena. Isso eu consigo entender.